Vou falar de novo, né? Graça e paz, irmãos, amém? Glória a Deus. Meu irmão, vamos dar uma animadinha aí. Vamos relembrar o tema do ano, deste ano, de 2021 aqui na EBV? É o ano do renovo. E aí eu quero te convidar a falar junto comigo o versículo que nós estamos decorando. Ó, os meninos já colocaram ali na tela. E nós vamos falar juntos, está lá em Apocalipse 21, 5. E diz assim, vamos lá? 1, 2, 3 e... Aquele que está sentado no trono determinou, eis que faço novas todas as coisas. Aleluias. Apocalipse 21, 5. É o ano do renovo. E aí eu quero compartilhar com você hoje uma palavra. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 26, o versículo é o 3. E nós vamos falar um pouquinho sobre a mente do discípulo do Senhor. Então, Isaías, capítulo 26, no versículo 3. É um versículo pequeno, breve. Isaías 26, 3. Amém? Misericórdia. Amém? Amém. Isaías 26, 3 diz assim, ó. Tu, Senhor, conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Vai ter tradução que vai falar propósito. Porque ele em ti confia. Mais uma vez, ó, presta atenção. Tu, Senhor, conservarás em paz aquele cuja mente ou propósito está firme em ti. Porque ele em ti confia. Senhor, em nome de Jesus, lida está a tua palavra, que o teu Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Amém? Você pode se assentar. Nós vamos falar só um pouquinho sobre a diferença que há na mente de um discípulo de Jesus. Nós somos os discípulos do Senhor. Então a mente, ela é um estado consciente e racional do ser humano. Nela está a nossa memória, a atenção, a capacidade de se comunicar e a emoção. No Filho de Deus, que somos nós, a mente é forjada. Isso quer dizer o quê? Ela toma forma pelo Espírito Santo. E quando que isso acontece? Após a nossa conversão do velho homem em nova criatura. Através da nutrição pela palavra de Deus e a atuação do Espírito Santo. Então nós vamos sendo aos poucos moldados à imagem de Cristo. Então quando nós tomamos a decisão de abandonar o nosso velho estado de homem e ser agora uma nova criatura em Deus, aos poucos nós vamos sendo transformados pelo Espírito Santo e a nossa mente ela vai sendo forjada como a de Cristo, a semelhança, a imagem. A mente do discípulo de Cristo ela é dirigida pela palavra de Deus, pela presença do Espírito Santo, que é o que nos mantém no centro da vontade do Pai, com clareza, com intimidade, com ousadia no Espírito Santo e manifestando o seu fruto. Gálatas 5:22. Está lá, o fruto do Espírito é amor. Vamos abrir? Vamos ler juntos. Abram aí. Gálatas 5:22. Vamos falar todos. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, a mente do discípulo de Cristo, que é dirigida e governada pelo Espírito Santo, ela manifesta todo esse fruto. Por que manifesta esse fruto? De que forma? O fruto é meu? O pastor já explicou isso para nós. Não. O fruto é do Espírito que habita em nós, que habita em mim e em você. Então, ao contrário dos que têm a mente de Cristo, estão aqueles que vivem na própria razão, buscando os seus próprios interesses e as suas vontades.
Entendendo a diferença, então nós vamos destacar aqui algumas características, relembrando como nós devemos agir como discípulos para manter a nossa mente sempre saudável no Senhor. Por que relembrando? Porque o que eu vou falar aqui com vocês hoje, que eu vou compartilhar, vocês vão ver que não é nada muito novo do que nós nunca ouvimos. É igual o pastor falar, ai, pastor, mas você vai falar de TSD de novo. A mente do discípulo, forjada no Espírito Santo, à imagem e semelhança de Cristo. Então, quero compartilhar com você aqui hoje que o discípulo de Jesus que possui uma mente saudável, primeiro, ele se alimenta da palavra de Deus. A mente do discípulo, para ela manter-se saudável, ela precisa ser alimentada. E ser alimentada de quê? Da palavra de Deus. E aí, tem uma frasezinha, um oráculo do nosso pastor, que é: a Bíblia é um alimento e não um suplemento. A Bíblia é um alimento e não um suplemento. Não é para suplementar alguma coisa, ela é a refeição principal do discípulo. É por isso que se fala tanto em ler a Bíblia, né? Então, esse é o alimento do discípulo. E nesse tempo que nós temos vivido, a mídia quer por todos os lados apregoar medo, destruição e desesperança. Mas nós, como os filhos de Deus, nós devemos ser influenciados e nutridos pela palavra que nos traz esperança, alegria, vida e fé. Se a nossa mente ficar focada no que o mundo está apregoando, nós vamos ser abalados pelo quê? Pela desesperança, pela destruição, pelo medo, pelo caos, pelas dificuldades. São as coisas ficando caras, amanhã tem aumento de mais isso, depois tem aumento de mais aquilo. Mas a nossa mente, ela tem que estar o quê? Nutrida na palavra do Senhor, que é onde nos traz o quê? A esperança, a alegria, a vida e a fé. Nós vivemos confiando plenamente no Senhor. E se bem nutrida estiver a mente do discípulo, as notícias que não edificam não trarão danos à sua mente. Mas, se o contrário, se verá uma verdadeira destruição e confusão mental, levando-o até mesmo a se esquecer das maravilhosas promessas de Deus. Se a nossa mente não estiver nutrida com a palavra do Senhor, as coisas que o mundo tentar injetar em nós, elas vão nos contaminar de forma que vai trazer uma confusão a nós. A palavra de Deus, ela não traz confusão. A palavra de Deus, ela descortina todas as coisas e nos traz a verdade, a direção. Por isso nós precisamos estar nutridos nela. E aqui na Igreja Batista Vitória, nós temos um projeto ligado a isso. Todo mundo aqui já ouviu falar no Leitor Vitorioso. Se você ainda não ouviu, você precisa entrar lá em www.ibvitoria.com e vai ter lá para você baixar o seu plano de leitura anual. É o Leitor Vitorioso. E aí tem lá o planozinho para você ler a Bíblia toda até o final do ano. Você vai baixar em PDF, você pode imprimir, você pode guardar no seu celular para você acompanhar. Não importa como será a forma, mas você vai se nutrir todos os dias da palavra de Deus. Agora vamos falar uma coisa, é fácil? É fácil? Cumprir ali com o Leitor Vitorioso todo dia é fácil, gente? Se fosse fácil, quando chega aqui o culto da virada, onde nós celebramos e comemoramos todos aqueles que conseguiram alcançar a meta, a vitória, ficaria cheio. Todos viriam para frente. Não é fácil. E requer de nós um pouquinho de esforço. Um pouquinho não, às vezes muito esforço. Né? Foco, determinação, de estabelecer mesmo ali um horário no dia para estar fazendo. E eu já ouvi uma frase que fala o seguinte, que as coisas mais importantes do seu dia que você tem que realizar, elas devem ser feitas logo pela manhã quando você acorda. E se você for olhar, é verdade. Então, quando acordar, primeira coisa, pega a palavra de Deus, já se nutre logo. Sabe por quê? No decorrer do dia vão vindo as dificuldades, e pode ser que vai chegar ao final do dia e não vai conseguir fazer. O melhor horário, já garante logo de manhã, já acorda meia hora antes e já garante a nutrição. Cele a sua mente com a palavra de
Deus. O discípulo de Jesus que possui uma mente saudável, segundo, ele tem uma mente guardada e cheia de paz através da oração. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Filipenses, o capítulo é o 4 e o versículo é o 7. O Filho de Deus, o discípulo de Jesus, que possui uma mente saudável, ele tem uma mente guardada e cheia de paz através da oração. Olha o que fala aí em Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo. O discípulo que investe tempo em relacionamento com Deus, ele sabe que deve orar em todo tempo, e é sem cessar. E tem a sua mente em paz, mesmo em meio às turbulências do dia. Cada um aqui vive uma turbulência, uma dificuldade que pode aparecer diferente no dia. Para uns é meta, para outros são as aulas online, que não deve ser nada fácil ficar sentado na frente do computador. Para outros é o sustento no lar, é o desemprego. Para outros vai ser a saúde. Todos nós passamos por algum momento de turbulência no nosso dia. Mas se a nossa mente estiver guardada no Senhor, orando sem cessar, em todo o tempo, a paz reinará em nós. Porque nós vamos estar confiantes e crendo no nosso Pai, de que Ele vai solucionar todas as coisas. Amém? Os que buscam encontram a paz e a tranquilidade em meio ao caos e vivem o sobrenatural de Deus no natural. Se desesperar, não vê o sobrenatural. Essa é a diferença do discípulo de Jesus. Ele não anda desesperado em meio à turbulência e ao caos. Ele anda em paz, orando sem cessar, buscando a leitura da palavra do Senhor, onde tem ali as promessas da nutrição. E aí, ele vai viver o sobrenatural no natural. Então, tenha e mantenha a sua mente guardada. Ore sem cessar. O discípulo de Jesus que possui uma mente saudável, terceiro ponto agora, ele vive o novo de Deus sendo renovado pelo Espírito Santo. Abra sua Bíblia aí em Romanos, o capítulo é o 12 e o versículo é o 2. Romanos 12, 2. Um discípulo de Jesus, que possui uma mente saudável, ele vive o novo de Deus, sendo renovado pelo Espírito Santo. Olha o que fala em Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluias. Ter a mente renovada no Espírito é deixar ser moldado à vontade de Deus através do investimento em conhecê-lo. É a vivência da transformação do velho homem em nova criatura, onde há o entendimento e alinhamento com a vivência da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando se busca pela mente renovada, o eu e as vontades próprias são deixadas para trás e as perguntas quanto ao que se deve ou não fazer são sanadas através do nosso relacionamento com Deus. Essa é a diferença daquele que decide viver o renovo do Senhor. Nós estamos no ano do renovo. Quer viver o renovo? Abandone o seu eu. Deixe de lado as vontades próprias. Busque agora ter uma mente de discípulo saudável no Senhor. Busque agora viver e ser guiado e dirigido no propósito que Deus tem para você, para mim e para você. Assim, nós alcançamos a vivência do renovo de Deus todos os dias. O renovo ele não acontece uma vez só. O renovo é uma vivência diária. É um novo que Deus tem para nós todos os dias. Está disponível para nós. Basta agora que nós nos acheguemos ao Pai, para que possamos vivenciar o renovo dele em nós. Viva o novo, o renovo de Deus todos os dias. Busque, intensifique o seu relacionamento com Deus.
Vamos para o quarto ponto. O discípulo de Jesus que possui uma mente saudável, ele pertence a Cristo. Então nós vamos voltar lá em Gálatas, no capítulo 2, no verso 20, que fala assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Glória a Deus. Somos nós quem decidimos quem é que vai dominar, influenciar, controlar e dirigir a nossa vida. Tem uma frasezinha, né, que diz assim que o Pai, o Espírito Santo, ele é educado. Ele não sai assim, né, atropelando tudo. Ele bate na porta, pede para entrar. Ele espera que nós busquemos relacionamento com Ele, intimidade. E é sobre isso que nós estamos falando agora. Somos nós que decidimos. E a gente decidiu uma vez e pronto, acabou? Não, a decisão ela é diária. Todos os dias nós entregamos o domínio da nossa vida, a direção da nossa vida, o governo. Nós convidamos e falamos: Senhor, senta no trono, controla tudo aqui, dirige tudo. E assim nós mantemos todo o nosso dia na paz, na alegria, na fé, vivenciando o novo do Senhor. A vida equilibrada, ela só existe quando Deus está no trono e direcionando tudo. Sem Deus no trono, não existe uma vida equilibrada. Ela fica toda desequilibrada. E se você já participou do encontro face a face com Deus aqui da IBV, você sabe do que eu estou falando. Você vai lembrar muito bem sobre a dinâmica da vida equilibrada e da vida desequilibrada. Sem o Senhor, não há como ter uma vida equilibrada. Sem o Senhor, não há um casamento equilibrado, não há uma vida financeira equilibrada, não há saúde equilibrada, nada. Tudo fica desequilibrado. Então nós precisamos decidir todos os dias por isso. E não se engane. As 3 ações que nós falamos aqui, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Nós precisamos ter uma mente guardada e cheia de paz através da oração. O discípulo que possui a mente saudável, ele vive no novo de Deus sendo renovado. Essas 3 ações, elas nos mantêm fortalecidos contra o ataque do inimigo em nossa mente. Se nós deixamos essas ações de lado, nós ficamos vulneráveis às ações do inimigo à nossa mente. E é dessa forma que ele vai atacando, você não está bem alimentado, você está ficando desnutrido. E aí, quando já se vê, já se esfriou, já está todo machucado, todo ferido. A partir do momento que nós escolhemos direcionar e guiar a vida por nós mesmos, ou damos brechas às influências malignas, o cenário se torna desequilibrado ou de destruição. Olha para o seu lado. Olha aí para o seu lado. Lembre-se de uma pessoa que você não está vendo aqui, mas que não é que ela não veio só hoje, não, que ela não vem há muito tempo. Desde lá do início da pandemia. Alguma coisa faltou na nutrição. A mente não ficou guardada. E aí os ataques vieram. Aí veio o medo de tudo que estava acontecendo, o pavor. E a flechinha foi... Quantos casamentos não devem ter sido rompidos aí? Quantas famílias não estão sendo destruídas? E o interessante é que quando isso começa a acontecer na vida da pessoa, a pessoa não percebe que ela está caminhando para a destruição. É uma cegueira espiritual tão grande, que a pessoa acha que ela está sendo direcionada pelo Espírito Santo sem nem estar buscando relacionamento e intimidade com Ele. Como
que vamos ser direcionados, guiados pelo Espírito Santo se nós não fizermos isso? Os passos que nós falamos aqui nessa noite. Então cria-se uma cegueira espiritual tão grande que qualquer coisa que você vai falar com a pessoa, ela não acredita que ela está andando para a destruição. Sabe quando que ela vai ver? Quando a destruição acontecer por completo. Quando aquilo gerar uma coisa maior, que já tiver acontecido, tudo de ruim, aí ela vai conseguir enxergar, vai ver que realmente caminhou para a destruição. Nós sabemos os passos. Tudo que eu falei aqui não é nada novo. Como eu falei no início da palavra, são tudo coisas que a gente já sabe que deve fazer. Ler a palavra, orar sem cessar, buscar um renovo, viver o novo do Senhor a cada dia. Largar o eu, abandonar o eu para vivenciar, ser dirigido pelo Espírito Santo. Só que como eu falei aqui também, é decisão diária. Não é uma vez, decidiu e acabou, não. Todos os dias eu mato a minha carne, crucifico a minha carne e vivo para Cristo. Todos os dias eu leio a palavra, decido, agora eu vou ler a palavra, agora eu vou me nutrir. Todos os dias eu decido, vou orar. E sabe uma coisa legal que eu vi esses dias sobre oração? Vou compartilhar com vocês. Uma pessoa compartilhou em um story. Ela falando assim que para ela lembrar de orar sem cessar, ela colocou o celular dela para despertar de 2 em 2 horas durante o dia todo. De 2 em 2 horas o celular dela desperta, mas para quê? Para ela parar e ir para o quarto e ajoelhar? Não, para ela orar sem cessar. Onde ela estiver, o pensamento dela vai estar ligado com o Pai. Espírito Santo, fica aqui comigo. De 2 em 2 horas, Espírito Santo. Então a pessoa vai criando o hábito de orar sem cessar. Está lavando a louça, está orando, está limpando a casa, está orando, deu um intervalo na escola, dá aula online, dá aula presencial, faça uma oração. É orar sem cessar. A gente não tem que orar só ali quando faz o momento do TSD, ora ali, acabou, não ora mais. É busca constante. Está dentro do ônibus. Gente, quantas vezes eu já vivi esses momentos maravilhosos com o Senhor dentro do ônibus, indo trabalhar. Por quê? Você vai ficar ali com a mente vagando. Vai orar. Você começa a orar, você começa a falar com o Senhor. Esse louvor que nós cantamos aqui no início do culto é uma oração. É uma oração. Então, às vezes, nós ficamos muito mecanizados no que dizer orar. E é preciso desmecanizar isso. E trazer que a vida, ela é uma vida por completo. A adoração, ela é total, ela é plena. A adoração ao Senhor é em todo tempo, é em tudo que eu faço. Então eu oro em todo tempo. E nós precisamos buscar aperfeiçoar isso no Senhor. Todo dia nós temos algo para buscar aperfeiçoar no Senhor. Todos os dias. O discípulo, para manter uma vida e mente saudável, ele precisa usar sua energia para orar, jejuar, abrir mão do que não cabe como filho de Deus fazer, ser vitorioso na leitura da palavra, investir em relacionamento com Deus, ser intenso em fazer acontecer o reino de Deus. Eu quero compartilhar com você um testemunho. Algumas pessoas já podem ter ouvido, mas eu creio que vão ser poucas. Eu gosto de compartilhar esse testemunho muito nas células quando eu tenho oportunidade. Eu, há alguns anos atrás, na minha adolescência, eu tive depressão. Eu tive depressão na adolescência e isso não foi curado totalmente, né? Eu sou filha de pais separados, divorciados, fui criada somente pela minha mãe e tenho mais 3 irmãos. E chegou na fase da adolescência, aquelas coisas de adolescente, né? Então, tive uma depressão ali, mas eu não falava muito com minha mãe, eu não conversava, vivia aquilo para mim. Mesmo assim, a gente tratou ali mais ou menos, mas ficou. Ok. Eu conheci o Senhor com 11 anos. Eu tive a minha primeira experiência com Deus, foi quando eu aceitei Jesus. Eu tinha 11 anos, foi a minha irmã
que mora aqui no Espírito Santo, eu morava em Minas na época, ela estava na minha casa, e ela foi em uma igreja e me levou numa igreja batista, e lá, naquele culto, eu aceitei a Jesus e tive uma experiência maravilhosa com o Espírito Santo, com 11 anos. Passou-se o tempo. Depois que eu me casei, eu perdi a minha mãe e eu tinha 18 anos. 2 dias depois de eu completar 18 anos, eu perdi minha mãe de câncer. Eu já namorava o Cláudio na época, e depois que minha mãe faleceu, nós nos casamos. Depois que nós nos casamos, tive o meu primeiro filho, Gabriel. Depois tive o segundo filho, o Miguel. Depois que eu tive o Miguel, veio a necessidade de eu trabalhar também para ajudar na renda em casa. Então, o meu esposo trabalhava o dia todo, e ele chegava em casa às 18, ficava com as crianças e eu ia trabalhar. Eu trabalhava à noite. Então, eu trabalhava uma noite sim e uma noite não. Foi um momento muito difícil, era uma fase difícil financeiramente para nós. E eu fui trabalhar à noite em uma clínica de recuperação de dependente químico feminina. Era lá perto de casa mesmo. Eu comecei a trabalhar lá e à noite eu não podia dormir. Como que você dorme e deixa lá 15 mulheres sem você fiscalizar? Mesmo que você dê um remédio, eu sou técnica em enfermagem, tá, gente? Então, por isso que eu trabalhava nessa clínica. Eu passava a noite lá. Então, a gente medicava elas, mas não tinha como deixar assim, porque tinha algumas que fingia que tomavam remédio para fazer bagunça de madrugada, né? Aquelas que chegavam recente ainda estavam se adaptando, então era muito difícil, então eu não dormia à noite. Aí eu saía no outro dia, às 7 da manhã, Cláudio já me buscava, já de uniforme, com o menino dentro do carro. A gente tinha um Fusquinha na época, Fusquinha branco. Me buscava no Fusquinha e eu já descia. Nessa época eu morava na casa da minha sogra. Nós estávamos construindo a nossa casa, a gente estava morando na casa da minha sogra. E aí ele já me deixava em casa com os dois e já ia direto trabalhar. Ficava o dia inteiro fora. Aquilo eu chegava em casa, eu não dormia. Ficava o dia todo cuidando das crianças. Aí chegava na próxima noite, às vezes perdia o sono e foi passando. Só que eu fui chegando a um ponto que eu não dormia. Nem a noite que eu estava trabalhando e nem a noite que eu estava em casa. Eu já não conseguia mais dormir. E aí eu tive uma estafa. Teve um dia, eu passei muito mal. Passei muito mal, achei que eu ia morrer naquele dia. Eu me lembrava sobre a crise de depressão que eu tive, mas era um pouco diferente. Essa era mais forte. Para vocês terem ideia, ó, eu sentia que minha garganta estava se fechando. O meu coração batia que parecia que ele ia sair da minha boca e aquilo eu suava. Era um pânico, era uma agonia. Eu via a casa pegando fogo e queria sair correndo de dentro da casa de madrugada. E eu falei, me leva para o hospital porque eu vou morrer. Eu vou morrer. E eu cheguei no pronto-socorro, o médico me atendeu muito atencioso, conversou comigo, minha pressão estava lá nas alturas, esperou o tempo passar. Ele foi conversando comigo e ali para tentar entender o que era a minha vida, como que era a minha rotina, coisa. Deus enviou assim, a pessoa certa para me receber ali naquele pronto-socorro. E aí a minha pressão foi diminuindo, eu fui me acalmando sem ele me dar remédio nenhum. E aí ele falou comigo assim, Samantha, isso é uma estafa. Você está tendo uma crise de ansiedade intensa. Então, hoje você vai para casa, mas você vai procurar um psiquiatra. Para você poder se tratar. Psiquiatra e um psicólogo. Falei, tá bom. E aí eu procurei um psiquiatra e fui me tratar. Fiz tratamento, tomava remédio para dormir, gente, remédio para acordar, com criança pequena. O Miguel tinha 11, 12 meses, assim. Ele não tinha nenhum ano, ele era bebê. Então eu tomava Rivotril, gotinha debaixo da língua. Dava 3, 4 minutos depois, Cláudio já estava me botando na cama, porque eu já não conseguia ficar em pé, porque só assim para dormir. De manhã tomava outro remédio para poder acordar e passar o dia. Tive que parar de trabalhar. Não pude mais trabalhar. Os anos se passaram, eu parei depois do tratamento, que eu achei que eu já estava bem, porque eu já estava conseguindo dormir, né, tal. Ficamos na presença do Senhor, depois saímos um tempo, fomos, né? Fomos
Vamos para longe, caminhar longe da presença do Senhor. E aí nós voltamos. Só que essas crises, elas vinham e iam, vinham e iam, vinham e iam. De vez em quando eu começava a sentir, sabe, acelerando, aquele suador, aquele negócio. Por diversas vezes, Cláudio comprou os remédios de novo e me deu. Mas aonde você quer chegar com isso, Samanta? Porque eu só fui curada disso realmente quando eu entendi que a minha mente, ela tem que ser nutrida com a palavra de Deus. Ela tem que ser blindada pelo Espírito Santo. Enquanto eu tentei tratar só de uma forma, não deu certo. Precisa se tratar com remédios, com médicos? É claro que sim. Mas, gente, nós precisamos cuidar do nosso espírito, da nossa mente. E eu demorei para entender isso, tá? Sabe onde que eu fui entender isso? Aqui na IBV já. Porque acontece isso que nós falamos aqui. Quando nós não estamos com a nossa mente guardada, quando nós não nos focamos em nos alimentar da palavra de Deus, em orar sem cessar, em buscar viver sempre o renovo do Senhor em todo o tempo, todos os dias, nós vamos ficando desprotegidos. E aí as dificuldades ao redor, as setinhas vão vindo e vão trazendo essas coisas para a nossa mente. São frustrações. Então hoje eu entendo que para eu ter uma mente saudável no Senhor e não viver mais isso, não vivo mais. Eu sou curada no Senhor. No Senhor. Nunca mais. Eu senti isso uma vez aqui na igreja. E eu fui lá dentro do gabinete e falei, pastor, bota a mão na minha cabeça e ora aqui agora. E ele me ungiu e orou. E a partir daquele momento ali, eu falei, essa brecha eu não dou mais. Isso é muito sério. Eu já compartilhei isso em algumas células que eu fui. De pessoas que pediam oração porque sofrem com ansiedade. Faça seu tratamento, busque no médico, tome seus remédios direitinho. Mas no nome de Jesus, seja tratado também pelo Espírito Santo. Tenha a mente blindada no Espírito Santo. É o viver o algo novo do Senhor. É chamar todo dia, vem me visitar hoje aqui, eu quero conhecer mais de ti, Espírito vem. Olha que oração linda para fazer toda manhã. Vem me visitar hoje aqui, eu quero conhecer mais de ti, Espírito vem. Então é essa palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite. Que a sua mente de discípulo do Senhor possa ser uma mente fortalecida, blindada, guiada, que vivencia fé, que vivencia vida, esperança, que é dirigida e que confia no Senhor plenamente. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos fazer uma oração? Vou pedir o Ministério de Louvor para já subir. Coloque a mão à altura do seu peito, aonde você estiver agora. Tem alguma coisa do que eu falei aqui que você entendeu que você precisa melhorar? Em algum ponto? Se tiver tudo 100%, você vai agradecer a Deus porque você é um discípulo top e está tudo 100%. Mas se tem alguma coisa a melhorar, fecha os seus olhos agora e fala com o Senhor. Aí que você começa a pedir para Ele força, ânimo, coragem, determinação, ousadia, para que você venha colocar isso em prática. Porque isso é muito sério. Principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Não são dias fáceis. Têm sido dias muito difíceis. Mas, querido, a esperança é o Senhor. Por isso, a esperança está no Senhor. Senhor, em nome de Jesus,
Que essa palavra que foi ministrada nessa noite possa vir de encontro totalmente ao nosso coração, nos despertando e relembrando sobre a importância, ó Deus, que temos de a cada dia vivenciarmos, intensificarmos, em buscar um relacionamento de intimidade e profundo com o Senhor. Não nos deixe, Senhor, viver no raso. Leva-nos, ó Deus, no profundo. Leva-nos, ó Deus, a vivenciar o renovo todos os dias. O novo que o Senhor preparou todos os dias. Que a nossa alegria, a nossa esperança possam ser em Ti, possam ser no Senhor. Que a Tua alegria faça parte, ó Deus, da nossa vida. E que nós possamos assim, ó Deus, cheios, com a nossa mente de discípulo blindadas, ó Deus, no Senhor, na Tua palavra, orando sem cessar, vivendo o novo do Senhor e relembrando quem nós somos, que nós somos, ó Deus, filhos do Senhor. Nós possamos assim manifestar a este mundo, um mundo tão machucado, um mundo que vive, ó Deus, em trevas, de tanta dificuldade, manifestar a eles, ó Deus, que no Senhor sim, há alegria plena. No Senhor sim, há uma esperança de uma vida eterna. No Senhor sim, nós podemos vivenciar, ó Deus, uma vida completa. Gratos ao Senhor, pelo que o Senhor conquistou por nós lá na cruz, pelo que o Senhor, ó Deus, tem de promessas para nós, e que nós possamos assim, cheios do Senhor, alcançar a cada dia mais vidas para o Teu reino, resplandecendo a luz, resplandecendo a esperança da vida do Senhor em nós. Obrigada, Espírito Santo, que a cada manhã nós possamos ter um encontro novo contigo, que a cada manhã a Tua presença possa vir de encontro ao nosso coração e que nós possamos ser cheios de Ti. Obrigada, Senhor. Obrigada por quem Tu és. Simplesmente por ser Pai. Obrigada pelo Teu amor e pelo Teu abraço de sustento. Obrigada pelas Tuas mãos que não nos desampara, nunca nos deixa só. Obrigada. Obrigada. Amém. Aleluia. E você que deseja intensificar o seu relacionamento com Deus, você que deseja ter uma afinidade, eu digo que não é só um relacionamento profundo, mas está mergulhado nesse relacionamento. Se assim você deseja intensificar esse relacionamento com Deus, saia do seu lugar e vem aqui à frente. Isso é uma postura de você dizer para Deus: eu quero intensificar meu relacionamento contigo, Senhor. Então, se assim você deseja manter do jeito que você está, mantenha aonde você está, sentado, em pé, na sua casa. Mas você que está em casa e você que está aqui no templo, se deseja intensificar e sentir o Senhor mais de perto, não só de ouvir falar, mas de experimentar e permanecer nesse relacionamento, vem à frente. Com essa postura de sairmos do nosso lugar e vir à frente, você está dizendo: Senhor, eu quero ter um relacionamento mais profundo contigo. Eu quero experimentar esse algo novo. E você que deseja um algo novo na sua vida, para ter uma mente saudável, um corpo saudável, um lar saudável. Quantos lares estão em confusão? É gritaria, é briga. Ou às vezes não tem a gritaria, mas não tem o bom senso, a conciliação. Não se entendem. Parece que quando o outro fala, o outro está entendendo uma outra linguagem. E isso é entre irmãos, é entre pais, é entre o relacionamento conjugal. Mas o Senhor quer te dar uma mente saudável. Ele quer que você viva algo novo. E para ter um renovo em Deus, você precisa intensificar o seu relacionamento com Deus. Então você que já chegou aqui à frente, porque coisa boa a gente não oferece muito, né? Eu falo assim, quando tem uma sobremesa, você aceita a sobremesa, logo as pessoas se manifestam: eu quero.
porque é uma coisa boa, é saboroso. Eu quero dizer que Jesus atrai, Ele é saboroso. E eu quero estar próximo dEle, eu quero experimentar mais esse Jesus. Eu quero entender e conhecê-lo mais. E cada dia que a gente se permite conhecer esse Jesus, a gente experimenta coisas novas e renovo nele. Por isso, nós vamos estar ungindo as pessoas que querem algo novo, que querem intensificar o seu relacionamento com Deus, recebendo a unção do Senhor. E se permita, porque o Espírito Santo está aqui, amém? Ai, aleluia. Ai. Vem me visitar hoje aqui. E você que está no banco, Deus sabe por que você não saiu do lugar. Quero conhecer mais de ti. Mas presta atenção nessa letra deste louvor. Espírito vem, E se você desejar que o Espírito Santo venha sobre você, convide, fale: Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Se você quer viver algo novo, tem ainda a oportunidade de estar aqui à frente e receber a unção do Senhor, tá bom? Algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Você que está aí nos bancos, você pode levantar sua mão? Você que está aí, você pode levantar sua mão? Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. E você que está em casa e crê que o Senhor Santo pode te Espírito visitar, desce como fogo, peça que Ele desça sobre Santo você. Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, 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 incendeia.
todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. E vivendo esse algo novo no Senhor, com muita alegria, agradecendo pela presença dele em você. Que venhamos ter a liberdade de agradecer pela essência dele em nós. Então vamos ter liberdade com todos os recursos que vão ser apresentados na tela, para que você venha adorar o Senhor com seus dízimos e ofertas. Porque o Senhor, Ele nos permite ser abençoados quando nós semeamos no reino. E é uma promessa que quando semeamos em terra fértil, a colheita é de excelência. Então, os gasofiláceos estão nas laterais, tem os recursos aqui na tela, que você pode estar utilizando para que você venha honrar ao Senhor também com as suas finanças. Fique em liberdade. Logo em seguida, vamos já estar agradecidos pela oportunidade de adorá-lo e encerrar este culto com uma oração. Adora o Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer: te pertenço, Deus. Oh, oh, eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer: te pertenço, Deus. Oh, 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 Aleluia. Somos gratos, Senhor, pelo renovo do Senhor manifestado em nós. Te agradecemos por podermos intensificar cada vez mais o nosso relacionamento contigo. E que o Senhor nos guarde ao retorno para os nossos lares, manifestando sempre a tua graça e misericórdia. E te louvamos pelo teu imenso amor para com o teu povo até aqui.
agradecidos já pela tua graça sobre nós. Nós te adoramos, engrandecendo a cada detalhe e o te olhar de amor sobre as nossas vidas. Amém. Que a graça do Senhor e misericórdia se derrame sobre a sua vida e seu lar e que te leve em paz, em nome de Jesus. Amém. Se torne um homem e uma mulher vitoriosa, se intensificando cada vez mais no seu relacionamento com Deus. Receba essa promessa e seja realmente vivenciando isto como verdade na sua vida. A graça e a paz do Senhor Jesus.